Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Código Carioca. Meu nome é Regina. Meu nome é Irving. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse episódio, mas hoje estamos aqui com Ian Werneck e Dimas Lima, do iFood. Primeiramente, muito obrigado pela participação de vocês, é uma honra ter vocês aqui no nosso podcast. Com certeza. E vou começar perguntando, na verdade vou começar pedindo para vocês falarem um pouco da trajetória de vocês, né, formação, primeiras experiências profissionais até chegar no iFood e o que vocês aprenderam nessa jornada. Boa, então, bom dia, boa tarde, boa noite também. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bem, falando um pouco sobre mim, vou começar então, Dimas. Então, eu sou estatístico, comecei a faculdade de estatística na FRJ, foi onde eu conheci o Dimas, inclusive. Então, conheci ele já há algum tempo. E acho que durante algum tempo, acho que talvez muita gente já tenha passado por isso na faculdade, né? Mas eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida. Tentei alguns estágios, não conseguia. Eu trabalhava dando aula particular na época. E aí surgiu um estágio na Globo, um processo seletivo, que eu já tinha visto em outros anos, mas não tinha me aplicado. Apliquei nessa vez. Consegui chegar até o fim, passei. E aí comecei numa área de Big Data. Então acho que essa foi a primeira grande sorte que eu tive. Legal. Acho que a vida é feita de alguns momentos de sorte e eu acho que eu consegui aproveitar também essa oportunidade ali. Então foi quando conectou estatística com alguma coisa real que fez sentido pra mim. Na época eu tava até aprendendo regressão na faculdade, então, prever o futuro, ciência de dados, enfim. Pô, top, já tava no lugar certo. Exato, foi um timing muito bom. E aí eu fiquei na Globo ali por algum tempo, 3 anos e meio, trabalhei com Analytics, com Data Lake, com recomendação, aprendi a codar melhor. E de lá, fui pro iFood. Então, fui pro iFood no meio da pandemia. Eu fiquei lá 1 ano e meio, aí saí do iFood. E aí, fui fazer um intercâmbio. Então, eu passei um tempo na Log, legal. E aí... Mas você foi a passeio? Empresas, né? Não, intercâmbio de empresas. Tô achando que você saiu pra passear. Intercâmbio virtual. Entendi. Exato. De casa mesmo, né? E aí, passei um tempo na Log, depois fui pro PicPay, e aí fiquei mais de 2 anos lá, foi bem maneiro no PicPay. Foi onde eu saí de analista para coordenador. E aí, trabalhei com experimentação, segmentação e recomendação. Até que surgiu uma oportunidade de voltar pro iFood e eu voltei pro iFood. E aí eu tô lá agora 1 ano e 3 meses. Trabalhando agora na área de bebidas. Então, eu lidero um time lá pra bebidas hoje. Então, é isso. Você que cuida da regra do gin? não sei se Ainda não. É uma piada. Essa é uma piada. Claro. Que no livro O Cientista e o Executivo teve um problema no sistema do iFood que bloqueou a compra de geral porque... Não, mentira, não foi compra de geral, não. O próprio CEO da iFood, Ele na tava época, testando o app. ele foi fazer uma compra e o cartão dele foi bloqueado porque ele pediu gin domingo à noite. Nossa, muito Foi uma específico. série fraude. de... Exato, exatamente. bloqueou ele por causa de fraude. Exato. Então, na época nem existia essa vertical de bebidas, né? Provavelmente ele comprou gin em algum restaurante ou algum lugar que estava aberto. Né? Foi isso mesmo. E Muito foi logo não no usual, início né? do Mas sistema. deve ter sido algoritmo de fraude, provavelmente. Exato. Foi exatamente Foi. isso. Foi sim. É isso. E era um comportamento comum de fraudadores comprar bebida. Então, E certos tem tipos valor de alto. bebidas também. valor alto, acho que é mais fácil de fraudar também. Enfim, então... Tadinho do CEO, não conseguiu beber o gin dele. Mas agora melhorou, com certeza. Melhorou. E é isso. Boa. Bom, acho que o Ian introduziu um pouco, né? Eu também fiz estatística, sou estatístico, tenho mestrado em estatística, a gente se conheceu na faculdade e a gente teve uma pequena divergência de carreira no início, porque ele começou bem cedo, assim, com estágio e tal, e eu tinha uma visão muito acadêmica das coisas, então eu tinha o objetivo de me aprofundar do ponto de vista de pesquisa na estatística mais tradicional mesmo. É uma paixão minha e era bem forte na época. Então, eu comecei, assim, principalmente na época de mestrado, eu comecei a trabalhar em alguns laboratórios,
do Laboratório de Matemática Aplicada, lá na própria UFRJ, fazia pesquisa. Na época, tinha muito isso de ler artigos, implementar coisas. Era bastante focado em modelagem, mas era com uma ótica muito de publicação, de gerar contribuições científicas e tal. Mas, enfim, a gente era muito próximo, a gente se falava muito sobre esse momento de dados no mundo e nas empresas de tecnologia. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para a Globo, na época que o Ian estava lá. Primeiro eu trabalhei no Globo Esporte, trabalhava lá como cientista de dados, meio analista de dados ali, fazia um pouco de tudo na época. Era um time de growth que tentava fazer inovação de forma geral, né? Encontrar pequenas oportunidades no produto e tudo mais. E aí depois eu fui trocando de área lá na própria Globo, assim, trabalhei um pouco dentro de uma área específica lá que é meio back-end, assim, que era de web media, porque a Globo, ela tem uma das vertentes que é o Globoplay, né, que distribui vídeos ao longo do Brasil, né, e a gente tem toda uma infraestrutura própria tinha pelo menos, né, uma estrutura própria de servidores para poder distribuir os conteúdos, os vídeos mesmo ao longo do Brasil, senão quando você dá o play demora muito para carregar, porque geograficamente isso faz diferença. Então a gente coloca vídeos específicos ao longo do Brasil de forma inteligente, prevendo a demanda daqueles vídeos de forma geográfica. E aí, enfim, trabalhei lá um tempo, depois eu trabalhei um pouquinho no Globoplay também, fui crescendo lá dentro também, assumi alguns desafios, alguns times. Trabalhei um pouco com a parte de vendas também, de assinaturas. Enfim, rodei um pouco da Globo como um todo. E aí depois eu entrei no iFood. Primeiro eu entrei na área de CRM do iFood. Então eu cuidava da parte de comunicação, disparo de push, como a gente vai se comunicar com o usuário, frequência, qual a mensagem que vai estar lá, mensagens internas dentro do aplicativo também. Era bem focado no relacionamento com o cliente do ponto de vista de marketing. E aí, internamente, isso era muito conectado com a frente de promoções, né, que a gente chama, que é voucher, desconto no item, frete grátis e tal. E aí eu migrei ali internamente e assumi um time que hoje a gente chama de time de promotions, né, de promoções de forma geral para dados. E tô lá até hoje, tô liderando esse time aí. Pô, top. E vocês tiveram, né, essa parte da vida de vocês na Globo, eu acho muito interessante, porque muitas pessoas que eu conheço, nós conhecemos, né, que são estatísticos, passaram por lá, e eu consigo enxergar, assim, a Globo inicialmente na trajetória, né, de estatísticos, pessoas da área de dados, foi um grande iniciador, né, era uma grande referência. Acho que foi uma das primeiras aqui Brasil, né, a nível Brasil, com esse tamanho. Assim, são astros que se uniram, assim, porque a Globo, geograficamente, né, a Globo.com tá no Rio, a estatística da UFRJ que tá no Rio é muito forte, então conectaram essas duas pontas se conectaram muito bem. Tinha um gestor lá dentro, que ele tá lá dentro, inclusive, se você quiser chamar, eu recomendo conversa. Chama Jeremias, que ele valorizava muito esse background de estatística, de matemática, então ele focava muito nesse perfil para contratação, então as coisas se casaram, assim, muita gente acabava se conectando bastante, assim. E tinha gente da UF, tinha gente da UNB de Brasília, tinha gente da UFSCar. Exato. Então, assim, eu acho que faz toda a diferença a pessoa que tem a visão do tipo, pô, eu acho que faz sentido esse perfil na minha empresa, no meu time. É isso. E ele foi atrás e conseguiu. Sim. Então não é difícil. Sim. É só querer. E ele quis. Foi legal. Mas, assim, mesmo fora de ciência de dados, a Globo.com é referência em tecnologia há décadas, assim. Então, É isso. nos primeiros portais do Brasil foi a Globo.com. O desenvolvimento dos produtos digitais ali, design da Globo é muito referência, tem muitos produtos de tecnologia que são referências mundiais, tipo Tsuru, né? Exato. Pesquisa aí que você vai ver, uma parada visionária, à frente do tempo, enfim. Então, e tava no Rio, né? Não tinha tanta empresa de tecnologia no Brasil, então conseguiu capitanear muita gente. As pessoas saíram da Globo.com para ir para fora do Brasil, não para ir para outras empresas. Nós conhecemos alguns. Então, e aí no boom as coisas mudaram, né? Então tem mais empresas de tecnologia, tem mais startup, São Paulo ficou mais relevante, né? Com salários muito maiores. E aí veio a pandemia, e aí o remoto. Então, não necessariamente o eixo Rio-São Paulo, né? Se morar nesses dois lugares, você vai conseguir trabalhar numa empresa boa. Exato, não é mais garantido, exatamente. Aí dá pra trabalhar pra fora. Então agora tem muito mais competição e é muito mais difícil de você contratar gente muito boa. Então você precisa
focar e formar gente muito boa também. Sim. Assim, eu acho que principalmente o boom da pandemia e o trabalhar remoto, ele casou muito bem com esse problema geográfico que tem no Brasil. Porque tem talento distribuído ao longo do Brasil inteiro, Sim. só que grande parte das empresas estão concentradas em São Paulo, algumas Rio de Janeiro. Uhum. E aí, enfim, isso foi abstraído, assim. Acho que, por exemplo, na Globo tinha essas pessoas, tinha gente de outros lugares, mas eram exceções que mudavam, né? Eles se mudavam. Que mudavam Entendi. pro Rio de Vinha Janeiro. pro Rio. Aham. Mas hoje em dia, por exemplo, no meu time tem gente do Espírito Santo, tem gente do Maranhão, Aham. tem 3 pessoas no meu time que são do Maranhão, sabe? Ah, Tem pessoas que trabalham lá com a gente que moram no Amazonas, enfim, é completamente espalhado ao longo do Brasil. E eu acho isso sensacional. com Porque certeza. facilita muito a ter contato com pessoas que são talentos e que não Sim. necessariamente estão tendo oportunidades, né? Exato. O remoto ajuda muito nisso, né? Exato. E acaba que hoje nem toda empresa é remota. Então, o nosso próprio CEO fala muito, né, o Diego, que isso passou a ser um super benefício também do Sim. iFood Uhum. atrativo, né? Sim. Óbvio, né? A gente tem que ter a responsabilidade de realmente entregar dentro do remoto. E é o que ele diz, enquanto funciona a gente vai ter. Mas acho que tem o outro lado de que, pô, eu vou me esforçar para garantir que isso aqui aconteça, porque o remoto é muito bom, eu não quero me mudar para São Paulo, Pô, quero com ficar. certeza. Então, E vai de pessoa pra pessoa, né? Tipo, a gente tem muita essa flexibilidade, tinha na Globo também. Mas assim, eu acho que o iFood, inclusive, nem disse que ele é remoto. Tipo assim, ele disse que ele é híbrido. Exato. Mas Depende da área. é isso, né? Tipo assim, exato, sim. depende da área, porque tem os escritórios, muita gente vai presencialmente e tal. Mas do ponto de vista de achar talentos, tipo assim, se você acha um talento, ele tá lá no Maranhão, tipo, Então, não vai a ser o prioridade problema vai ser geográfico, ele. exato, Aham. não vai ser o problema geográfico que vai impedir a gente de ter ele. Muito Exato. legal. Tem uns dias atrás, algumas semanas que eu assisti um podcast do Diego Barreto Uhum. com o Primo Cast. Daí ele tava falando isso. O modelo do iFood é híbrido, mas você vai se quiser. Você não é obrigado. É isso. Isso. E aí, só que vão ter algumas áreas que faz sentido tá todo mundo perto, próximo, né? Em outras áreas não necessariamente, mas, por exemplo, eu lidero uma pessoa que mora pertinho do escritório, tá super calor, e ele vai lá pro escritório ficar no ar-condicionado. Então... ele não tem Estratégico, problema nenhum gente, com isso, estratégico. entendeu? Não tem problema nenhum com isso. Faria o mesmo, inclusive, se morasse perto. Pois é. Entendeu? Então, Muito enfim, bom. É legal a E flexibilidade. vocês dois lideram times, né? E eu queria entender se para vocês atualmente vale mais a pena, que a gente tá falando de talentos, né? Você ter uma pessoa muito técnica ou ter uma pessoa que entende muito mais de produto? Ou você mesclar os dois dentro da conjuntura do time? O que vocês acham? Vou mandar pro Dima. Cara, eu não acho que tem uma resposta perfeita, assim. Depende muito do desafio, depende de como você vai se relacionar com outros times. Porque, assim, se você vai desenvolver uma coisa extremamente específica, que tem um desafio muito específico do ponto de vista técnico, sei lá, um modelo específico que vai usar essa e essa técnica, que existem, sei lá, 10 pessoas no Brasil que sabem isso, você vai ter que focar no técnico. Mas tem outras áreas que usam as abordagens mais tradicionais de ciência de dados, que a gente já conhece, supervisionado, não supervisionado e tal, mas que são muito enviesadas em ter contato com múltiplos times, pessoas não técnicas, e aí você precisa de uma habilidade de soft skill, principalmente, que às vezes você não consegue casar os dois. Sim. E, eventualmente, você pode frustrar o profissional se é um cara super técnico, super acadêmico, e você coloca em desafios que ele não se sente desafiado. Então, enfim, eu não acho que tem uma resposta certa, mas eu acho que depende muito, sabe? Sim. Super concordo, assim. Vou cagar uma regra aqui. 80% dos problemas são resolvidos com um modelo que já está publicado. Que já existe um pacote para você resolver. Então, num cenário de times de pesquisa, Sim. ou realmente... que existem times de pesquisa em empresas muito grandes, Sim. né? Faz sentido uma pessoa ser super técnica. Porque ela vai estar num escopo muito específico. Mas, mesmo trabalhando em plataforma, a plataforma serve a algum fim. Tem um time de produto sempre em volta. Ou um time de negócio que está sendo cliente daquela plataforma. Sim. Ou se você trabalha num time da ponta, você vai estar lidando com problemas no dia a dia. Então, por mais que você faça lá o import do scikit-learn, você precisa saber quais features você vai usar. Qual a sua métrica alvo, de quanto tempo seu modelo deveria estar sendo atualizado, como que você vai servir esse modelo. Sim. Depende também do desafio que você está tentando resolver. Então,
também não existem unicórnios, né, no mundo. Então, Sim, sim. às vezes vai ter alguém que vai ter uma pegada mais de negócio e aí outras pessoas que vão ter uma pegada mais técnica, mas se elas quiserem se desenvolver por outro lado, a Possibilidade gente também. exato, Então, aberto faz, aí. acho que faz parte do papel também da pessoa gestora desenvolver pessoas. Sim, Então com ninguém vai certeza. estar pronto, você vai ajudando a pessoa a crescer Uhum. aos poucos. E é importante que dentro de um time esses perfis se complementem. Né? Sim. Então, se você só tiver gente que tem um ponto forte técnico, também não vai dar certo. E o contrário também não vai dar certo. Sim. Tem, assim, é muito difícil encaixar em caixinhas as pessoas, mas assim, coisas que eu vejo como um diferencial muito grande. É uma pessoa que consegue ter uma visão mais empreendedora, sabe? Ela olha para a empresa, entende os problemas que a empresa quer resolver e consegue trazer soluções que às vezes são simples, mas que geram resultados muito impressionantes. Isso eu acho que faz toda a diferença, independente da área que você tá, e geralmente isso não necessariamente precisa de um background técnico super forte. Quando a gente olha para as pessoas técnicas, eu gosto muito e valorizo muito pessoas que, por exemplo, concretizam isso com resultados na empresa e contribuições acadêmicas. Tipo assim, cara, se você é técnico, eu acho que uma das vertentes super fortes, até porque a nossa área se chama ciência de dados justamente porque a gente faz ciência, né? Isso aí, perfeito. A gente concretizar isso com contribuições, assim, não precisa ser uma publicação numa revista e tal. É assim, cara, leva isso para uma conferência, entendeu? Participa de algum evento, mostra que você está fazendo contribuições e que você está se baseando na literatura, né? Nas últimas coisas que são publicadas. Com certeza. O iFood incentiva as pessoas a participarem de eventos acadêmicos, assim? Ou isso daí é mais uma questão interna, de vocês, assim, de né? vocês? Não, assim, do ponto de vista cultural, é uma empresa que valoriza muito isso, assim, a gente acredita bastante nessas coisas. Tem um blog técnico também que o pessoal publica. Legal. Que a gente faz as publicações técnicas. Volta e meia a gente participa de algum evento. Então, enfim, a gente acredita bastante nisso do ponto de vista de evolução mesmo da própria área, entendeu? De ver que as pessoas estão sempre atualizadas, estão pesquisando e tudo mais. Vocês já participaram de outras empresas? Puderam notar uma diferença assim grande entre a cultura do iFood e a cultura de outras empresas? Assim, do ponto de vista cultural, o iFood tem uma cultura muito única, assim, que, enfim, ele divulga bastante, o iFood se posiciona bastante nesse sentido, assim, de todo mundo tem uma visão empreendedora, todo mundo tem uma visão muito ambiciosa, de querer sempre mais, de querer crescer. E isso foi uma das primeiras coisas que me brilhou o olho, assim, e que fez eu querer ir pra lá, inclusive. Mas dá pra ver que é bem único, assim, é bem diferente de qualquer outra empresa. Eu acho que uma coisa bem maneira é que, em geral, o que o iFood se propôs a ser, ele consegue ser. Não é uma mesma coisa todos os anos. Ele vai se posicionar do jeito que ele entende que deveria para chegar nas metas que ele precisa. Então, é o completo oposto de uma empresa tradicional. Exato. A gente estava falando da parte técnica. Desculpa te cortar. Uma empresa que a gente gosta muito e tinha esse viés muito forte técnico é a IBM Research. Né, que agora fechou aqui no Brasil, mas continua mundialmente, nos Estados Unidos. E eles faziam um evento aqui anual. E, gente, o evento era só pesquisa. Não, era muito bom. Era só artigo. Um atrás do outro, não tinha mais nada. Não, e só a pesquisa, assim, que tu ficava, nossa, meu top. Deus. Sim. E tinha de tudo. Não tinha só de inteligência artificial. Tinha a parte de hardware, parte de otimização. E robótica também. Robótica. Aliás, vários deles já foram palestrantes do Código Carioca. Legal. E é uma empresa que a gente se baseou muito até da nossa startup para seguir. Então, tem o viés acadêmico da IBM e tem o viés técnico muito forte deles também, né? Legal. Mas agora acabou de fechar e tá mundial, na verdade, né? Legal. Tá nos Estados Unidos. Eu acho que ainda sobre o ponto das conferências, né? Existe muita conferência brasileira que vale a pena ir. Tem Python Brasil, Sim. tem Python Nordeste, enfim, por aí Brasses, vai. Python Web Media. Exato. Então, tem aquela de database. Eu acho que é a Brax, talvez. Cara, a Brasses é mais ciência da computação. e inteligência. Então, tem
Pô, tem a TDC, Sim, gigantesca, um enfim. clássico. Só que também tem várias internacionais. E eu acho que sempre tem aquela síndrome de vira-lata, nossa, do tipo, não, o que o americano faz é, nossa, o que Sensacional. o europeu faz é incrível. Né? Então, eu tive a oportunidade de submeter 2 papers, 2 serem aceitos na KDD, que é uma das maiores conferências não só de computação, mas de ciência de dados e inteligência artificial. Cases do teu trabalho ou quando Sim, você tá na academia? No PicPay. E um deles foi na Califórnia, e aí eu só não fui apresentar porque eu não tinha visto. E aí foi uma pessoa do meu time lá. E o outro foi... E esse da KDD Califórnia foi sobre um modelo que a gente fez. Foi numa trilha de empresas, né? Então, foi uma solução que a gente fez de recomendação. Legal. Pensando em como é que a gente une necessidade do negócio e modelagem. Então, nem sempre você consegue resolver tudo com um modelo. Às vezes, você vai ter que ter o dedo humano. Então, será que você consegue chegar num mundo híbrido? Ou um ou outro? Ou tipo, máquina versus humanos. Né? Não necessariamente. Exato. E o outro foi numa trilha de management. Então, eu escrevi sobre um projeto da nova home do PicPay, onde a gente sentou produto, design, engenharia, dados, entendeu? Como é que a gente consegue criar uma home personalizada para o usuário, que foi muito melhor em receita, em conversão, enfim, em cliques, do que a home anterior. E foi aceito, eu fui lá. Aí essa eu fui. Isso que eu ia perguntar. Essa aí foi. Barcelona. Barcelona. E foi no ano seguinte. E muitas vezes, assim, as empresas não têm uma secretaria, uma diretoria de eventos. Sabe? E aí inclusive eu ouvi isso, né, nas empresas. Pô, não vale a pena submeter porque não vão pagar pra você. E a gente submeteu, foi aceito e pagaram pra gente ir. Então, que maravilha. Eu acho que no fim do dia é sobre você ir lá e fazer. E, cara, provavelmente você vai ser aceito. Pode ser que você não seja aceito também. Vai ser aceito na próxima. Exato. E foi você que escreveu o artigo Exato, inteiro. segundo sim. Pô, com a ajuda do GPT. Tá tudo certo. A gente usa direto. E aí eu liderei uma roda de conversa, assim, uma round table lá. Né? E aí tem isso, tem tipo Amazon Research, tem Google Research, aí tem as empresas chinesas. Né? Como foi na Europa, muita empresa chinesa conseguiu ir. Legal. Cara, são trabalhos absurdos. Assim, né? Então, por exemplo, você entra no aplicativo da Amazon, se você tirar foto desse copo, você vai achar esse copo na Amazon. E eles apresentaram um modelo que eles fizeram para chegar nesse algoritmo de busca por imagem. E tava no boom do LLM, né, também. Então, muita gente apresentou sobre LLM. Só que tinha trilhas de inferência causal. E aí, quanto mais... Óbvio, né? Tem um primeiro impacto, você vê, cara, que isso é impossível de fazer no Brasil. E aí, quanto mais você vê e vai participando da conferência, você vai vendo que é só síndrome de vira-lata. A gente tem coisas tão incríveis quanto... e a gente deveria publicar mais, postar mais, tentar mais. E eu conversei com um francês que falou o que você sente em relação ao europeu, o europeu sente em relação ao americano. Então, eles acham que tudo que o americano faz é mais incrível, dá mais certo, é mais cutting edge. Então, tá todo mundo pensando a mesma coisa. Provavelmente Nova York sente isso de São Francisco. Então, tá todo mundo a mesma. Exatamente. E você falou isso, qual foi o momento, assim, agora para vocês dois, né? O momento mais uau na carreira de cientista de dados, digo a parte mais técnica mesmo, de vocês. Não sei se foi alguma apresentação, não sei se foi algum modelo que vocês rodaram, que vocês treinaram, e pô, ficou sensacional, mas qual foi, assim, o milestone para vocês? Eu queria fazer o oposto da pergunta. Na verdade... Assim, quando a gente olha para trás, e vocês dois são formados em estatística, né? E quando a gente olha para trás, muita gente poderia dizer que estatística era o patinho feio das exatas. Ninguém dava valor nenhum, né? Quem fazia estatística era completamente menosprezado. E, sei lá, acho que
2020 pra cá. Vejo, Não, teve um ano que estatística foi mais procurado que medicina. Que medicina. Vocês sentiram essa passagem, essa mudança, assim, de forma abrupta? Cara, assim, eu vou ser sincero que eu senti no início quando eu tava começando a olhar para o mercado de trabalho. Porque no início, sei lá, os primeiros 2 anos, eu não... Enfim, eu tava focado em estudar e seguir a minha vida ali como universitário. Quando eu comecei a olhar pro mercado de trabalho, num primeiro momento, como estatístico, a gente olhava para aplicações mais tradicionais da estatística. Então, sei lá, aqui no Rio tinha o IBGE, por exemplo, tem as empresas de seguro, que tem uma outra vertente que é muito conectada com a estatística, é ciências atuariais, que é a galera que trabalha com medição de sinistro, probabilidade de carro... exato, de risco, modelagem de risco e tudo mais. E a estatística, ela tem uma conexão muito forte com isso. A gente estuda, assim, a gente estuda com os alunos das ciências atuariais, assim, metade Vocês fazem do curso. algumas disciplinas muitas matérias juntas, Aham. exato. Então, assim, era muito nessa área. E vou ser sincero que na época isso não me apetecia, assim. Não era algo que me brilhava os olhos. Não era frustração também, porque, tipo, na época eu estava muito interessado na academia. Então, eu queria fazer pesquisa, queria me aprofundar mais em teoria mesmo. Mas aí eu percebi que, assim, do nada começaram a falar, pô, você já ouviu falar em ciência de dados, assim? E muito no início, assim, como estatístico, né? Eu ficava muito confuso, porque eu ficava pensando assim, caraca, surgiu toda uma coisa nova que se chama machine learning. Agora eu preciso descobrir o que é e tal. E eu lembro que eu fiquei, sei lá, um final de semana pesquisando o que era Big Data. E eu pensava assim, pô, isso deve ser uma técnica, deve ser um software, deve ser alguma coisa, assim, que eu preciso aprender. E, na verdade, é só um termo, né? E eu ficava assim, cara, o que é isso e tal? Porque eu preciso me atualizar, enfim. Então, eu tive esse momento, e aí quando eu fui entendendo como as coisas se conectavam e tal, e daí pra frente seguiu mais ou menos na mesma. Mas é muito mais na teoria do que na prática, porque, assim, sendo sincero, no dia a dia eu trabalho com pouquíssimos estatísticos. Muitas pessoas, algumas pessoas são da engenharia da computação, ciência da computação, tem, enfim, pessoas da administração, enfim, já trabalhei com todo tipo de profissional, tipo, todo tipo de background que virou cientista de dados, e assim, todos são excelentes, assim, não é muito o background que determina o futuro. Óbvio, né? Tipo, se uma pessoa tem uma formação matemática, ele vai ter mais facilidade porque já teve contato com algumas coisas. Então, ele tá alguns passos na frente, por exemplo, de uma outra pessoa. Mas, tendo interesse, tendo força de vontade, eu sinto que as pessoas elas conseguem chegar num nível muito parecido, independente do background, sabe? Eu acho que o que eu senti foi o boom. A gente conseguiu surfar bem o boom. Né? A bolha, sei lá. Sim. Que uma hora estourou. Uhum. Né? E eu acho que a gente conseguiu surfar bem. E por ser estatístico, eu acho que tem uma facilidade, como ele falou. Pô, com certeza. Né? Tipo, quando eu olhava, porra, cientista de dados, estatístico, pô, parecia muito parecido. Era muito parecido. Só faltava programação. Só que esse só faltava programação é gigantesco. Nossa, né? é um abismo. Então, enfim, pra mim era a união ali das coisas. E aí falava, pô, agora eu sei programar. Só que tem um monte de modelo que você nunca estudou. Exato. Entendeu? Só que você consegue ler paper. Aí entra o ponto da matemática. Entendeu? É muito difícil pra uma pessoa que não fez exatas ler um paper. Entendeu? Com certeza. Você sabe o que é integral. Então, como é que você vai... Não sabe o que é derivada. Como é que você vai saber onde é o ponto máximo, né? Então, enfim. E às vezes não é nenhuma questão de saber, tipo assim, saber calcular alguma coisa. Às vezes é uma questão de letramento mesmo. Isso, O cara abrir o artigo, ver uns símbolos e falar, cara, não tenho a menor ideia do que é isso. Que é natural. Assim, às vezes as pessoas, elas, do ponto de vista literário, né, elas não tiveram contato com aquele tipo de estrutura, de sintaxe, de proposta de fórmula, entendeu? Mas aí depois, enfim. Inclusive, eu lembro que eu adorava esses livros ou artigos que no início ele já falava assim, ó, eu vou chamar tal coisa, esse símbolo vai significar tal coisa, esse símbolo vai significar tal coisa. Então, justamente porque, cara, é uma sopa de letrinha, né? Não tem como. Exatamente. Vocês falaram disso. Tô lembrando aqui da minha última semana. Minha última semana eu fiquei o dia inteiro lendo diversos artigos. Aí lê o artigo, implementa no código, bota a matemática que estava ali no livro, aí bota em Python mesmo, só para ver se vai dar certo, né? Mas isso também da formação, você vai aprendendo, né? Com o tempo.
Eu sou formada em odonto, né? Minha graduação é odonto. Aí, Então, tá assim, só pra não desanimar a galera aí do podcast. Isso aí. É isso. Então você consegue, você vai estudando. Não tive integral, muito menos estatística, não tive nada de matemática na faculdade. Mas depois de um tempo Correu atrás. você vai correndo atrás, vai fazendo curso, vai lendo livro por você mesmo, você vai entendendo, né? Quando ele me mostrou uma vez uma derivada, eu quase caí pra trás. Assim, não entendi nada, sopa de letrinha real. Sim. Mas depois você vai melhorando. E aí, só pra pegar o gancho da pergunta que eu fiz antes, qual foi o melhor momento, assim, pra vocês, como cientista de dados? Eu acho que toda vez que eu faço um modelo e dá certo, eu sinto aquele... Porra! Né? Yay! Então acho que eu sinto um pouco Compartilho. isso toda vez que dá certo. Aham. E, cara, nem sempre dá certo. Quanto mais você fica sênior, os problemas vão ficando mais cabeludos. Aham. É isso. E Com certeza. nem sempre dá certo. Uhum. Então, quando dá certo, cara, é tipo ficar uma semana comemorando, sabe? Mas eu lembro o primeiro, então não sei qual foi o maior, mas eu lembro Tá, o mas- primeiro, primeira vez que eu fiz um modelo e apresentei o modelo e ele fez sentido. Então, Você lembra do que que era clusterização de usuários votantes no BBB. Então tava querendo entender, tem bot aqui? Ou talvez seja, sei lá, só um fã-clube. Todo mundo votando na mesma Não, mesmo conta. tempo. né? Uhum. Hoje existem mecanismos pra mitigar isso ali no BBB, né? Uhum. Então você tem o voto único e o voto da galera. E aí faz uma média disso. Entendi. Na época não tinha. E aí eu apresentei isso pra galera do G-Show. Não necessariamente usaram. Né? Mas... Mas você apresentou e deu Mas certo. E eu, usei um caminhos e falei, caraca, isso aqui é mágico, né? E aí eu fui, na época, né, Júnior, fui ler o paper do Caminhos, implementei o Caminhos na mão, falei, caraca, isso aqui é Caraca, na mão. incrível, né? Então, enfim, acho que essa emoção é muito legal. Se você não sente essa emoção, não sei se você deveria ser cientista de dados. É isso, você tá vivo? É Mas isso. enfim, pra mim foi isso. Ah, boa. Então, eu tô tentando pensar. Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil. Uhum. Eu lembro que, inclusive, eu acho que foi o próprio Ian que me falou isso, que assim, depois que você coloca, quando você coloca o seu primeiro modelo em produção, você tem uma sensação muito foda, assim, porque você pensa, cara, é isso, tá funcionando, eu desenvolvi uma coisa que tá rodando, executando e tá tomando decisões ali. Sim. Então, assim, é inevitável, isso é sempre muito legal, Uhum. mas eu, particularmente, eu gosto de me sentir desafiado. Então, teve um problema que a gente teve que resolver na época de web media, que eu achava, assim, surreal. Eu achava impressionante o fato de que alguém tinha pensado em usar ciência de dados naquele problema. Que era um pouco desse problema de cache que eu comentei. Assim, a gente tinha servidores distribuídos ao longo do Brasil, computadorzinhos mesmo, e a gente precisava salvar alguns vídeos específicos, alguns episódios de séries específicos ao longo do Brasil, em tempo real, né, no momento antes até do usuário pedir, para poder a gente melhorar a experiência do usuário, que a gente chamava de qualidade da experiência, né, que é tipo assim, cara, quando o cara der um play, ele não pode esperar muito tempo e o vídeo já tem que funcionar. Uhum. Se você tem um vídeo que está salvo só em São Paulo e você der um play lá no Amazonas, você vai demorar segundos para poder começar a exibir esse play. E existe toda uma estrutura para poder fazer isso funcionar. E quando eu olhei para isso, assim, todo o meu contato até então era focado no usuário final, né? Era tipo assim, estou desenvolvendo uma solução muito, muito tangente ao usuário final. É tipo assim, olhar para usuários que vão fazer fraude, olhar para usuários que, sei lá, que tem propensão a comprar uma coisa e tudo mais, recomendação. Esse era um problema que, tipo assim, eu tinha zero contato, eu não conseguia pensar em como modelar. Então, quando a gente colocou o primeiro modelo em produção nesse problema específico, eu fiquei muito realizado, justamente porque era um problema, assim, fora da caixa, sabe? Era uma coisa muito específica. Uhum. Ah, muito bom. Eu acho que isso é interessante isso, porque a gente abre os aplicativos e os sites, a gente acha que é tudo mágico, né? Aham. Tipo, tá na cloud. Tá na cloud. Caraca, é isso, tá na Tá na cloud. cloud. Só que a cloud é lá em Virgínia. Né? Sim. Então, Uhum. mesmo se for fibra ótica do teu Wi-Fi até Virgínia, que provavelmente não é, mas mesmo se for, a informação vai na velocidade no máximo da luz. Né? Fibra ótica vai quase na velocidade da luz, mas não vai na velocidade da luz ainda. Então tem um tempo, no mínimo, de ir lá e voltar. Voltar. No mínimo, você tem um tempo de ir lá e voltar. Fora tudo que você tem que carregar, processar e tudo mais. Né? Sim. Então, para ser alguma coisa instantânea,
cara, tem que ser muito, muito bom. É muito muito bem otimizado eficiente. você trabalhar com isso, caramba. E aí, pô, você tem um data center em São Paulo. Aham. Pô, maravilha. Você tá no Rio, vai só até São Paulo e vai voltar. Porque é super caro o data center. Aí não vale a pena, porque tudo teu fica caro. Então Sim. tem esses problemas. Esse balanço, né? Exato. E você lembra o seu momento assim, uau, ciência de dados? Enquanto você pensa, eu vou falando o meu, que você sabe, eu tenho quase certeza. Foi um dos nossos clientes. A BES é uma consultoria de estatística voltada para a área da saúde. Então, a gente trabalha com muito médico, muito laboratório de pesquisa. Então, já auxiliamos a soltar alguns medicamentos. Foi quando, na época da Covid, veio um médico, uma médica, era um casal que trabalhava para um laboratório. Eles estavam testando um medicamento para tratamento dos sintomas da Covid. E eles estavam comparando com vários placebos, assim, muito interessante. Então, comparava com chá, comparava com água com limão. Era muito legal. E testava realmente o medicamento que eles tinham desenvolvido. E eu vi, assim, um resultado que realmente reduziu todos os sintomas de Covid. Legal. Não curava a doença, mas reduzia os sintomas. E a gente conseguiu comprovar com os nossos modelos e as nossas análises. Foi uma análise gigantesca, gente. Eu acho que foram 300 e poucos gráficos que a gente teve que fazer. Foi surreal a parada. Mas eu lembro que foi o primeiro momento, e isso não foi logo no início da nossa carreira como cientista de dados, assim, já estava na metade. Mas quando a gente fez aquilo, eu pensei assim, nossa, olha o poder que esse negócio tem, que realmente a gente está comprovando por método matemática, metodologia científica, que ninguém aqui vai passar mal, que isso aqui funciona e a gente tá melhorando a vida das pessoas. Dá-lhe odonto. Dá-lhe odonto! É isso. Lembrou o seu? Acho que o penúltimo que eu fiz, que a mulher tava... Agora eu não lembro se era mestrado ou doutorado, mas eu sei que depois que eu enviei o documento, ela... Nossa, fez vários elogios, vários elogios, vários áudios. Sim. Porque eu apresentei pra minha banca, todo mundo da banca elogiou. Legal. Como assim, cara? Como a banca inteira elogia, normalmente tu chega na banca de mestrado e doutorado, Só te ferra. apanha. É verdade, é verdade. São Legal. momentos que fazem diferença, né? Nossa, com certeza. É isso. E a gente estava falando das recomendações e não falando de iFood, falando da vida de vocês, né? Trazendo não apenas para modelos, mas o que vocês entendem de que vocês tiveram na experiência de vocês na recomendação de sistemas, que foi um grande desafio. Foi o entendimento de como funcionava uma recomendação, ou foi escolher o melhor modelo, ou foi entender a partir do negócio, porque você tem recomendações diferentes para negócios diferentes. Como que foi isso para vocês? Eu vou? Cara, eu acho que o meu maior desafio, eu acho que sempre foi entender o momento do sistema de recomendação. Então, é o primeiro modelo que eu tô colocando no ar, ou já testaram um monte de coisa, ou falta coisa básica, né? Porque a gente, como cientista de dados, a gente é tarado por modelo complexo, né? Quanto mais novo e complexo for... Às vezes você não tem né? nem o básico, você não tem Exato. nem o dado, mas você quer meter um modelo né? assim, nossa. Pô, você não tem nem o top, você não tem nem o que tá mais sendo assistido, O popular, o que tá mais sendo né? vendido, o que tá mais sendo usado, você nem tem isso. É. Mas você já quer colocar um modelo de deep learning em produção. Uhum. Então, entender o timing, né, o momento é muito importante para você saber o que você tem que desenvolver. Eu acho que para mim esse sempre foi o Principal, mais né? difícil. E aí, a partir dali, entender a natureza do teu negócio. Então, eu trabalhei com recomendação na Globo e no PicPay. E aí, na Globo, eu recomendei matéria, recomendei vídeo, recomendei o que a gente chamava de título, que é filme, série, documentário, que é diferente de vídeo. Completamente, é isso que eu ia falar, são métricas diferentes. Muito diferente. Né? E recomendei produtos financeiros. Nossa! Né? Então, se você pensar filme, série, documentário, ainda é parecido, porque é sobre você parar e assistir alguma coisa. Matéria é parecido com matéria, mesmo que seja, sei lá, uma matéria de esporte com matéria de notícia. Sim. Dá para usar o mesmo algoritmo. Só que quando você tá falando de
um banco que te oferece tanto empréstimo quanto investimento, o que eu deveria recomendar para você? As entidades têm valores muito diferentes. Sim. Então, você não tem tempo de tela, você não tem... Exato, né? Então, você não dá a notinha lá. A jornada é bem pequena, né? Do tempo. Sim. Você quer que seja muito objetivo. Então é isso. Se você quer que seja muito objetivo, você tem que ajudar o usuário a se achar muito rápido. Então isso é a recomendação ali naquele cenário. E muitas vezes você tem que entrar também com regras do negócio, né? Exato. Antes de você entrar com qualquer tipo de modelo. Até porque, por exemplo, na Globo, né? Pô, vamos dizer que você tem um super lançamento programado. Não importa se você tá assistindo, sei lá, Friends, né? E Friends tem que ser o primeiro sempre porque você é viciado em Friends. Não importa, porque você gastou um monte de dinheiro com uma produção própria. Ou senão você comprou uma coisa super cara. Você quer que todo mundo veja que você comprou. Né? Ou senão você tá lançando um produto no seu banco. Sei lá, agora eu vou passar a vender cripto. Você quer que todo mundo veja que você agora tem cripto. Você tem que recomendar isso pra todo mundo. Exato. Né? Então, tem que entender que teu modelo tá ali como parte de um ecossistema que quer chegar no melhor objetivo para aquele usuário ali. Sim, é uma experiência. Exato. Então, acho que muitas vezes eu pensei que o modelo deveria resolver tudo. Acho que esse é um outro erro. Sim. O modelo não vai, em geral, o modelo não vai resolver tudo. Né? Vai ter sempre alguém no meio do caminho, até para direcionar um melhor modelo. Sim. Isso é muito bom. Né? O modelo não precisa aprender tudo. O que você já sabe, você deveria informar para o seu modelo. Informar, exatamente. Então, vê se você monta uma regrinha no Python. Exato. Funciona. Muitas vezes. É isso. Mas outras vezes não. E aí você precisa parar e ter tempo para desenvolver uma rede neural que é complexo, que não vai dar certo na primeira vez. E às vezes você não tem dado também para usar uma Exato. rede neural, né? Mas quando você tem, né, você precisa abrir espaço para que teu time trabalhe em paz para conseguir colocar aquela rede neural no ar. Sim. Para trabalhar em paz, você já tem que ter algum resultado positivo. Para falar assim, galera, espera aí. dá uma esperada que a gente tá fazendo uma parada legal aqui. Tem um potencial maneiro. Só que você acabou de chegar, você não sabe nem o rolê direito. E você fala, olha, eu tô fazendo aqui um modelo sequencial incrível. Você vai ver daqui a 3 meses. 3 meses? Tem uma semana, cara. É isso. 6 meses, 3 meses você foi muito generoso. É isso. Vocês estão sempre testando modelos novos ou... como funciona a dinâmica? Chega um problema, tá acontecendo tal coisa, a gente precisa que vocês resolvam isso. Como é que funciona? Ou vocês, eu tô olhando isso, que tá acontecendo isso no mercado, e se eu começar a testar tal coisa? É a parte de experimentação, né? Assim, como que funciona com vocês. Vou jogar pro Dimas. Então, assim, o meu dia a dia é modelagem, assim, meu time trabalha com modelagem o tempo todo, a gente está sempre tentando fazer modelos diferentes, melhorar os modelos atuais, então, realmente é parte natural da dinâmica a gente tá desenvolvendo soluções, e a gente tem muito esse viés de experimentação, assim, eu nunca trabalhei com um time de ciência de dados que não fosse sedento por testar mais, e tentar descobrir o que funciona e como superar e tal. Então, assim, faz parte do dia a dia, assim, é uma coisa que a gente faz bastante. Eu queria voltar na parte de recomendação. Opa, volta! Cara, assim, eu até fiquei pensando, né, porque, enfim, eu te contei a história de web media aqui, mas eu acho que talvez o principal momento boom que eu tive foi quando eu tava na faculdade, e eu nem sei se isso é verdade, mas na época eu acreditei muito, que me falaram assim, você sabia que aquelas estrelinhas que a Netflix coloca, na verdade, são o que ela acha que você daria pro filme, e não o que realmente é a média do filme, que é um modelo de recomendação que eles fazem, né? Tipo, eles estimavam qual seria o score que você daria pro filme pra decidir qual seria o melhor filme pra mostrar pra você. E aí eu fiquei tão maravilhado com essa ideia, que assim, acho que talvez tenha sido o meu principal momento bom, que eu falei assim, cara, isso é sensacional, é o que eu quero fazer pro resto da vida, assim, é impressionante. E aí, por conta disso, eu comecei a me aprofundar mais na área, enfim, inclusive, é curioso isso, porque o meu mestrado foi no tema de recomendação, eu foquei nesse tema, mas eu nunca trabalhei com recomendação tradicional. Mas ele gosta, cara. Eu sou apaixonado, assim, por recomendação. Um dos meus objetivos pessoais é ter uma publicação no RecSys, por exemplo.
Porque eu realmente acho que recomendação é impressionante porque, cara, em muitos casos, e na maioria deles, não vai ser o modelo, como ele estava falando, que vai resolver o problema. Você pode fazer um modelo muito bom, do ponto de vista Técnico, funcional e de performance, ele pode ser muito melhor do que o seu baseline. Mas se você usar a experiência de usuário ruim, não vai funcionar. Exato. Se você mudar a forma como você entrega aquele conteúdo, não vai funcionar. E assim, tem vertentes de estudo sobre recomendação que é só sobre como você vai construir a experiência do seu aplicativo para poder ela funcionar melhor com aquela personalização que você está oferecendo. Sim. Porque, por exemplo, se você não explica para o usuário que aquilo é recomendado, que aquilo é personalizado, tem uma percepção muito fraca do valor que você pode gerar, assim. Tanto é que, assim, um dos cases da Netflix e que veio para todas as outras empresas de streaming é o Top Today, eu acho que é alguma coisa assim, que a Netflix tem lá os principais filmes assistidos no Brasil hoje. Que, assim, é uma ordenação heurística e que funciona muito bem. Por quê? Porque a história ali é muito bem contada, cara. Tipo, você não precisa... dificilmente, pra estar numa posição tão importante do streaming, do feed, em quase todos os streamings, é porque a performance deve ser muito boa. Yeah. E assim, é impressionante justamente porque é uma coisa que, às vezes, não é um algoritmo super complexo, mas a história é muito bem contada, entendeu? Você se comunica com o usuário de uma forma que faz a diferença, entendeu? Então, enfim, eu acho recomendação um tema impressionante. Inclusive, no Globoplay era muito difícil bater o top. Isso gerava uma raiva, cara. Porque você quer fazer o modelo maneiro. O modelo maneiro é a nível de usuário. Personalizado. Exato. E era muito difícil bater o top. E vocês viam por número, além das métricas da qualidade do modelo, mas vocês viam por número de clique, tempo de tela, tipo, o modelo offline é uma coisa. O que importa é o online. Faz experimento. E aí, até voltando na tua pergunta, né? Depende, de novo, né, do momento que você tá. Então, você tem espaço para evoluir teu modelo? Ou não, né? Ou aquele problema vai ser resolvido melhorando o modelo ou melhorando as features? Então, você precisa ter esse tipo de noção. Ou aquele problema ainda é relevante? Aí entra no que o próprio Dimas falou, né? Que às vezes você trabalha num monte de coisa que não é importante. Sim. E aí você pode fazer uma heurística e vai resolver um outro problema que é muito mais importante. Então, acho que vai depender. Mas, em geral, assim, até que a gente fala assim, tá, esse problema tá pacificado. Você vai testando. Em geral, você tenta vários modelos primeiro, né, com as mesmas features, e depois vai melhorando as features. Né? A menos que você tenha, sei lá, acho que no caso dele, né, vai trabalhar com modelos mais específicos, complexos, de otimização. Acho que não tem tanto modelo assim para você ficar testando, né? Assim, então, do ponto de vista de modelagem tradicional, a gente mexe pouco, mas assim, a gente mexe, por exemplo, nas equações de otimização que a gente vai fazer, na forma como a gente vai otimizar o algoritmo por trás, porque a gente busca performance do ponto de vista computacional melhor. Entendi. Então, enfim, a gente itera, não é literalmente assim, tipo, eu vou sair do modelo A para o modelo B todo dia. Mas tudo isso, enfim, pra mim tudo isso é modelagem, assim, mexer nas features, mexer na forma nos parâmetros, na forma como você estrutura aquilo, acho que, faz parte do dia a dia. Sim. É isso. Acho que a gente queria falar sobre um tema que tá muito na moda agora, né? LLM, agentes autônomos. Queria que vocês falassem um pouco, comentassem se vocês estão usando, como o iFood encara isso, se em algum momento vai ter algum agente para o próprio usuário, por exemplo? Já tem, né? Tem. No WhatsApp, você pode falar lá e pedir o teu perfil. E ele vai explicar. Eu descobri isso essa semana que a gente pediu uma pizza. Isso aí. Acho que tem no aplicativo também, não sei se está disponível para todo mundo, mas tem, chama Ailo. É bem legal, assim. Você consegue fazer pedidos de forma verbal mesmo, né? De forma interativa. Legal. É bem legal. E assim, do ponto de vista de LLM mais horizontal, aliás, eu te cortei, não sei se você queria falar. Não, vai lá. Assim, minha opinião pessoal, eu acho impressionante. Eu gosto bastante. Enfim, tô de férias, mas eu tava me aprofundando nas coisas, tava implementando algumas coisas na semana passada. Eu acho bem legal. Principalmente porque no dia a dia eu tenho codado muito pouco. E, cara,
enfim, assistentes de código estão resolvendo a minha vida hoje Pô, em dia. são sensacionais. Muita coisa que eu não lembrava e que está sendo facilitada. Uhum. E o iFood, em particular, cara, a gente tem uma meta de, até final de 2026, ter 8.000 agentes internos da empresa. Então, Não. seria, assim... Então, para cada um. Exato. A gente quer ter um agente para cada pessoa que a gente tem na empresa. Caramba. Que para mim, assim, pensando até do ponto de vista cultural, que você tinha falado, é muito legal justamente porque você vê que a empresa acredita pra caramba na nossa área. Então, Com assim, certeza. eu acho isso sensacional. Então, cara, assim... Tem agente de tudo que você imaginar, assim. A gente tá fazendo agente para qualquer processo. É muito menos sobre, tipo assim, revolucionar o mundo. É mais sobre a ideia cultural de que todo mundo precisa estar próximo dessa tendência, que a gente acredita nisso, a gente acredita que vai mudar a forma como a gente faz as coisas, e quanto mais cabeças pensando, melhor. Então, assim, realmente é algo natural pra gente hoje em dia. E vocês pensam nisso como um agente para cada pessoa, mas é um agente como se fosse... Vai prever a próxima catástrofe ou um agente para cada coisinha minúscula que a gente faz no dia a dia? Como que vocês enxergam isso? É para qualquer processo que você acredita que vale a pena ser facilitado, né? Legal. Sim. Então, sei lá, cara, vou falar os meus agentes pessoais, né? Assim, eu tava querendo fazer um agente que ouvisse, pegasse todas as notas de reuniões e criasse tarefas para eu executar e jogasse no Gira, por exemplo, ou no Notion, uma coisa minha mesmo, sabe? Sim. Ou então, por exemplo, eu fiz alguns agentezinhos para ficar fazendo busca de ações de mercado que eu queria investir e conversando com o outro, cada um com uma filosofia de investimento diferente para tomar decisão e me sugerir coisas. Então, assim, cara, assim, vou usar aquilo... Talvez, provavelmente. Mas assim, a questão é mais sobre né? Eu gosto muito de ter contato com a tecnologia para poder exercitar a criatividade, entender as possibilidades e tal. Eu acredito muito nisso. E se surgir alguma coisa que vai prever a próxima catástrofe, tudo bem. É lucro, né? Exato. É menos sobre, tipo assim, cara, eu quero acertar a mosca. Não é isso, entendeu? É uma coisa nova aqui, deixa eu descobrir como é que ela funciona, entendeu? E assim, é muito fácil ser aquele senhor de idade que fala no meu tempo que era bom. Sabe? Então, Nossa, eu porque isso aqui isso aqui alucina, isso aqui não tá estável, não é bom ainda. Isso aqui não é inteligente, é só estatística. Realmente, é só probabilidade. É caro demais. Enfim, você baixa o GPT e é de graça, né? Você usar. Então não é caro, né? É isso. Mas assim, acho que é muito maneiro o iFood ter essa meta. Pô, todos esses 8.000 agentes vão ser úteis? Não. Óbvio que não. Mas é sobre a adoção da tecnologia. Sim, a meta mais cultural, né? Exato. Sobre a adoção da tecnologia. Só que nenhum agente vai ser útil? Também não. Exato. Muitos dos agentes vão ser úteis. Já são, né? Já são úteis, exatamente. Então, Exato. a gente tem alguns agentes lá no meu time de análise de dados. Então, ao invés de parar uma pessoa de negócio pergunta pro agente. E ele resolve. Então, isso abre espaço para fazer o que o agente não faz. Que é pensar mais no problema. Ir no deep dive. Que ele também vai te ajudar a fazer o código, a estruturar como você vai fazer. Sim. Então vai ter um outro agente para estruturar a ideia da tua análise. Vai ter um outro agente para melhorar o teu prompt. Né? Quase um meta-agente. Isso aí. Então, é muito incrível que o iFood olhe para isso de uma maneira estratégica. Mas aí que você falou sobre autônomos, né? Sim. Que é um outro rolê. Né? Existem agentes autônomos que não são de LLM, né? Então, por exemplo, Reinforcement Learning, então MAB. Então, você tem, sei lá, 3 títulos de matéria diferentes que você cadastra. E o que te dá maior clique é o que você vai mostrar para a maioria das pessoas. Isso é autônomo também. Mas no conversacional, talvez ele entenda que não dá mais ali no LLM, vai ter que jogar para uma pessoa. O próprio LLM que está decidindo isso. A pessoa não falou, quero falar com um atendente. Também é autônomo. Sim. E eu acho que esses são ótimos exemplos. Só que tem outros casos também que a gente vai tomar decisões financeiras. Né? E aí eu, Ian, já tenho um pé atrás. Aí eu sou o senhorzinho de idade. Na minha época era boa. É um grau de risco muito elevado, né? Exatamente. Se ele erra, então você tem um problema muito grande. Né? Mas assim, é verdade.
Porque todo mundo tem muito O outro medo. lado. Vai discordar. Não, todo mundo tem muito essa questão com alucinação. Sim. Mas assim, cara, A gente não alucina também? não é isso. É porque, tipo assim, todos os modelos que a gente faz, seja eles de LLM ou não, erram. Tem margem de erro, é Assim, verdade. O Sim. LLM, por trás, ele é um modelo probabilístico. É um Uhum. modelo que alucina justamente porque ele é probabilístico. Então, assim, Exato. a gente tem um conservadorismo associado ao LLM justamente porque eu tenho a sensação, né, de que tá muito próximo de um comportamento humano, e aí a gente busca pequenas diferenças entre o humano e a máquina. Mas, assim, do ponto de vista científico e do que a gente modela, É só a gente, estatística. a retórica do Loucura. alucina anularia todos os modelos que a gente coloca em produção, É verdade. cara. Sim. Porque todos Caraca, os modelos que a gente mesmo. faz, eles erram. Então, É verdade. É isso. E vai muito de acordo até com um artigo que foi liberado no Medium, falando sobre as tendências para cientistas de dados para 2026. E você falou essa parte a gente já tem alguns agentes que são analíticos, e a área de negócio não precisa mais onerar um analista, né? E as tendências que estão vindo para o cientista de dados é exatamente essa, que você vai ser muito mais específico agora, voltar para a área de negócio, pegar problemas ali, ou então você vai se especializar muito mais na parte de MLOps e arquitetura, do que realmente você fazer uma análise de dados simples, que seja, né? Assim, a parte descritiva, inferencial, porque agora isso já está nas mãos também da parte mais executiva. Então, Exato. você tem... dentro do Tableau, você tem um assistente que você pergunta qual é aqui o insight de todos os meus dados. E ele vai te dar lá tópico por tópico, né? É sobre aumentar a produtividade de todo mundo. Uhum. Né? Então é aumentar a produtividade de todo mundo. Então não necessariamente você precisa contratar uma pessoa nova para você fazer mais. Sim. A gente pode ficar mais produtivo também. Então Sim. isso é muito bom. Bom, o papo tá ótimo, mas estamos chegando ao fim. Mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês. Valeu. E para finalizar, queria que vocês dessem um recado final. Se vocês seguem, leem algum artigo ou Livro, alguma revista, evento. livro, filme, pra galera ir assistir, ler. Isso, indicações, que a galera gosta bastante. Isso não estava no roteiro, né? Tem que dar tempo pra galera pensar. Tá, não, beleza. Ó, eu vou começar que você olhou pra mim, tô deduzindo o que você tá pensando aí. Ó, eu vou fazer algumas indicações, então. Assim, um livro que eu gosto muito, eu li ele há um bom tempo e eu continuo usando ele muito como base de várias mudanças que eu tenho visto. AI Superpowers, eu gosto bastante. É um bom livro para... Enfim, ele não é um livro técnico, mas ele é um livro que discute para onde provavelmente a sociedade vai, do ponto de vista filosófico mesmo, com todas as mudanças que estão acontecendo. Existe uma previsão de tendência. Esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 2018. Ele prevê que ia surgir os LLMs e toda essa questão e tal. É bem legal. É um livro muito bom. Eu gosto bastante. E uma série que tem pouco a ver até com AI e Data Science em si, mas tem muito a ver com tecnologia e com o boom de tecnologia que a gente está vivendo. The Dropout, o nome da série. The Dropout? É uma série que conta a história da empresa Theranos, que, enfim, não sei se vocês conhecem, que viveu um momento ali de... É uma fraude, né? A história de uma fraude. É uma série muito boa, assim, vale a pena pra caramba assistir. Que é justamente a discussão sobre ética e sobre como lidar com a informação que a gente divulga. É bem boa, sério. Tá onde? Tá onde? Tá no Tá no Disney Plus. Top. Oh. Muito bom. Você. Bem, eu não vou indicar séries e filmes porque eu não vejo coisas mais técnicas. Assim, de séries e filmes eu vejo policial, enfim. Nada a ver. Que não tenha nada a ver. Mas livro, a regra é não ter regras. Então, a cultura da Netflix. Eu gosto muito do livro. Inclusive foi um presente do Fabrício, quando ele era CEO do iFood. Ele deu para todas as pessoas do iFood. É um livro muito bom. E, assim, particularmente eu, em relação a... Eu só tenho uma rede social, na verdade duas, né? WhatsApp e LinkedIn. Aí eu tento usar o LinkedIn também para me atualizar. Então eu sigo pessoas específicas
E depois de ter ido na KDD, eu segui essas pessoas que organizam também as trilhas da KDD. Uhum. Então, elas mesmas publicam quais são os artigos Uhum. e compartilham, enfim. Explica rapidinho Então, o que é KDD pro pessoal. Acho que é Knowledge... Não precisa coisa saber a development. sigla ideal. Mas a conferência é organizada por uma organização de ciência da computação e voltada para ciência de dados e inteligência artificial. Uhum. Então, você vai achar lá modelo para saúde, para finanças, trilhas de recomendação, trilhas de inferência causal, focadas em indústria, focadas em pesquisa, muita coisa de grafo. Uhum. Então, seria como se fosse uma RecSys, só que não é focada num assunto específico. Né? Uhum. Então, você tem outros, por exemplo, chamada Neurips, que é mais acadêmica, focada geralmente em algoritmos de rede. Ah, sim. Mas existem outras também, por exemplo, a Braxis, Braxis, aqui no Braxis, Brasil, né? que é brasileira. Uhum. A Braxis pra mim é uma ótima referência, assim, a nível mundial, inclusive, de conferência técnica. Você tem acesso a pesquisas de ótimo nível, assim, e é brasileira, assim. Eu acho que é um legal. baita orgulho Isso é nosso. importante. Eu tô tentando achar um blog que eu li até pouco tempo atrás, que eu acho sensacional. Mas enfim, se eu não achar agora, eu te passo depois. Tá, o link. boto na descrição. E eu acho que é legal você incentivar isso entre os seus amigos. Então, a gente falou aqui do Renan, né? Eu tava falando sobre ele antes, né? Sim. Trabalhei com ele, hoje ele é diretor lá no PicPay. Ele é uma pessoa que devorava paper, né? Então, eu fui tendo contato com esse tipo de pessoa. Então, às vezes, ele me manda um artigo do nada. Sabe? Olha Olá, que bom maneiro. dia. Aqui, ó. Exato, olha que legal. A gente nem trabalha junto mais. sabe? Legal. Uhum. É, Você se cercar de pessoas assim. é importante. exatamente. E você ser essa pessoa também. Né? Com certeza. Não todo tempo, mas se cercar de pessoas assim, você vai acabando ficando um pouco parecido. Então, acho que isso é importante também. Com certeza. Bom, chegamos a mais um episódio do Código Carioca. Queria agradecer novamente vocês por estarem aqui, terem agradeço. topado. Bom, e nos vemos no próximo episódio. Fechou. Passou 2 minutinhos. Boa.